CBN Intimamente. Com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, Juliane, como vai você, meu bem? Tô ótimo, Ótimo, que cada bom. vez melhor. Então tá ótimo, bom dia ouvintes, bom dia internautas. Relações tóxicas, isso não é nada bom, eu acredito. O nome Nada bom. não é nada O agradável. próprio né? nome já Não indica, é? né, que não estamos falando de alguma coisa que seja saudável para nossa vida. Quando que se pode classificar uma relação como tóxica, por exemplo? Então vamos pegar, vamos fazer uma analogia. Hum, Sabe quando você vai num supermercado e você compra algum material de limpeza, alguma coisa, e tem aquele símbolozinho lá? sim. Uma caveirinha? Caveirinha. Tipo, cuidado. Ah, É mais ou menos a Sei. mesma coisa. Então, assim, uma relação tóxica é uma relação que vai te fazer tão mal quanto um produto daquele. Ele pode, inclusive, aquela relação pode te levar à morte. Né? Mas, nossa, que exagero. Não, não é um exagero. Pode te levar à morte, se não uma morte física, sim. a gente pode estar falando de uma morte emocional, de uma Claro. morte psicológica, enfim. Então, isso pode acontecer. Agora, como saber se é uma relação tóxica? Há algum sinal, algum sintoma? Como é que... Então, identifica Marcelo, isso? eu costumo dizer o seguinte: primeiro passo para a gente saber se a gente está numa relação tóxica é quando a gente começa a se incomodar com a relação. Porque você concorda que quando você está numa relação que é boa, que é saudável, você está feliz, você não fica se questionando sobre aquela relação, se ela está te fazendo bem ou se ela está te fazendo mal. Sei. Então já começa por aí. Se você está questionando o bem que essa relação pode estar produzindo em você, então talvez esse seja o primeiro sinal que você pode estar numa relação tóxica. Já começou a questionar, não é um sinal legal, né? Não é um sinal legal, concorda? Quando tá tudo bem, eu tô feliz e tal, esses pensamentos Ótimo. nem vêm, É, eles nem aparecem, né? exatamente. Então o primeiro sinal é, será que essa relação tá me fazendo mais bem do que mal ou mais mal do que bem? Liga o sinal de alerta, isso Liga já o é sinal um... de alerta, primeira pergunta. Agora, tem algum comportamento, algum tipo de comportamento que denuncia esse tipo de relação? Então, tem vários, mas eu penso que tem três que são os mais importantes. Por exemplo, a perda da privacidade, quando você é, entre aspas, obrigado a abrir a sua vida, suas redes sociais, as suas senhas, tudo para o seu parceiro. Lembrando que você pode fazer isso sim, desde Claro. que isso seja uma decisão sua. Olha, meu bem, como eu não tenho segredo com você, a minha senha Tem nada que a esconder, tá tem aí. nada para esconder, se você quiser você vai lá e vê. Agora, isso é uma decisão sua, não pode ser uma imposição do parceiro. Sim. Então, primeira dica talvez seja essa aí, primeiro sinal, essa perda da privacidade. Tá. Segundo, é quando a pessoa tenta te afastar dos seus amigos. Sempre com um discurso de os seus amigos não são legais, eles só estão perto de você por interesse. Entende? Familiar também, às vezes vai tentar te afastar dos seus familiares. Então, é um outro sinal de que tem alguma coisa errada aí, não é? E o terceiro, que eu acho que também é muito importante, seria essa sensação que você fica de mal-estar quando você está perto da pessoa. Você não fica Sabe? bem, né? É um desconforto, parece que o tempo todo você está pisando em ovos. Não sabe o que vai falar. Você tem medo do que você vai Tem falar, medo, porque é verdade. tudo que você pode falar pode ser usado contra você. E detalhe, e na maioria das vezes é usado contra você. É uma sensação, assim, às vezes, de muita injustiça. Às vezes a pessoa abre a vida, conta alguma coisa lá de trás, do passado da infância, e numa situação, esse parceiro ou essa parceira usa essa informação Olha, contra a pessoa. isso deve ser desagradável. Super desagradável. Nossa. Quer dizer, você se sente exposto, Claro. você se sente injustiçado. Poxa, eu abri meu coração pra você, e agora? eu falei de uma dor e agora você tá usando Tá isso buscando isso. né? contra mim. Entende? Então eu acho que esses três aí talvez sejam os que mais incomodem num primeiro momento. Agora, por consequência, eu imagino que discussões, desentendimentos, isso deve acontecer com muita frequência no relacionamento como isso, não? Ô Marcelo, eu falo o seguinte, só não acontece quando o outro parceiro é uma pessoa muito submissa.
Sabe aquele tipo que aceita tudo? É porque por mais que você seja tranquilo e calmo, uma hora você não vai aguentar, Isso né? vai te incomodar. Então, a não ser que a pessoa seja uma pessoa muito submissa e muito dependente É, aí é emocionalmente, perigoso. aí ela aceita. Então, não, pra não ter briga, ela sempre usa essa expressão, não, eu aceito, que é pra gente não brigar, pra não arrumar confusão. Mas aí ela vai cedendo, ela vai cedendo, Vai ela vai relevando, cedendo. relevando. Pois é, e vai só perdendo o espaço, vai perdendo a identidade, vai perdendo os amigos, vai perdendo tudo na realidade. Entende? Então, quando não há brigas desse tipo de relacionamento, você pode ter certeza que tem alguém ali que está sendo intimidado. Tá, né? Vou fazer só uma observação. Por favor. É a Cris Por que tá favor, falando, tá, nossa gente? produtora. É. A gente vê o comportamento do homem e da mulher quando estão dentro de uma relação tóxica. A mulher, isso tem exceções, tá, gente? É opinião, é ponto de vista. Isso aí é para ser Sim. discutido. A mulher, às vezes, tem uma certa dependência emocional. Então, ela aceita exatamente o que você falou. Ela aceita porque, não aceito, não vamos brigar, não. Eu gosto dele ou eu gosto dela. Mulher Já- detalhe, homem também, né, Cris? Porque isso também pode acontecer. E o Pois homem, é. às vezes, aceita para ter paz. Que ele, às vezes, ele fala assim, tá, eu gosto da fulana, mas aqui, cara, quero confusão não. Eu já tenho uma vida tão atripulada, tá tudo tão corrido, cara. Então, assim, o que ela falou tá falado, Tá tudo certo. paz interior, é isso aí. Assim, ele prefere se omitir, se calar, pelo simples fato de não ter que discutir o assunto e nem ter nenhum tipo de desdobramento daquele problema. Então, ele quer paz. E a mulher por causa de uma dependência emocional. Entende? Entendo, É uma mas opinião, eu conheço. opinião, mas eu tem conheço, variáveis. Eu conheço casal que é exatamente o oposto. É isso que eu ia falar. Ele é que é submisso. É isso aí. Eu concordo Tem, com o tem Marcelo. variáveis. Porque não Existem consegue. Ele não consegue reagir. É extrema submissão mesmo. Eu acho que o que a gente está querendo dizer é que Mas não eu é acho que uma a maioria- regra. não é regra. Não é Eu acho que regra, é comportamento a maioria dos casos distinto. deve ser dessa forma. Mas hoje, principalmente na sociedade hoje, Sim, é né? verdade. Agora, isso que você falou é relevante. É muito Né? significativo. Existe isso mesmo, às vezes o homem, né, não se posicionar para não ter Pra evitar uma dor de discussões, cabeça, evitar problemas, para né? evitar problema, evitar dor de cabeça. Então ele vai relevando. Mas a minha pergunta sempre é a seguinte: até quando? Porque eu penso que tudo nessa vida tem um limite. Chega uma Você hora consegue que suportar É. algo durante algum tempo, mas você não consegue suportar esse tipo de comportamento para o resto da sua vida. Não mesmo. Você vai chegar uma hora que você vai estourar. E eu tenho muito medo desse estouro, inclusive. Porque as pessoas que tendem a ser muito submissas e elas vão aguentando, na hora que elas estouram, elas costumam ser muito mais coléricas do que essas pessoas que têm esses Muito. picos de agressividade, às vezes até de um certo Esses descontrole. rompantes, né? Eu falo que eu tenho muito mais medo dos quietinhos, das pessoas que, sabe aquelas que pra elas sempre tá tudo bem? Tá tudo Não, bem, tá beleza, deixa tá pra lá. tranquilo. É. Tá beleza, tá tranquilo, mas tá beleza, tá tranquilo sempre. Eu acho que na hora que essas pessoas explodem, elas normalmente são muito mais coléricas do que E as às vezes pessoas que mais agressivas também, né? mais agressivas. E aí pode ser muito mais perigoso. Pode fugir, perder o controle, né? Exato. Sai da razão. Exatamente. Porque vai acumulando, Exato. né? É. E E E aí, o balde em torno. imagina uma panela de pressão, né? exatamente. A hora E, vai e explodir. normalmente são situações que geram muita raiva. Mágoa. Raiva, mágoa, exatamente. E a pessoa vai guardando. E ela tá se incomodando com aquilo e ela não tá falando. Ela continua no discurso de tá tudo bem, tá beleza, tá tranquilo. Até a hora que ela vai explodir. Agora, dica, os nossos ouvintes, enfim, os nossos internautas, sabe? Quem está acompanhando, para se quem proteger, quiser. para se proteger Ah. desse tipo de relacionamento. Então, primeira coisa, eu quero. A dica que eu gostaria de deixar, porque a gente tá, né, nosso objetivo aqui do programa, a gente fala muito de relacionamento amoroso, mas eu quero deixar claro que as relações tóxicas também podem acontecer em sim. relações familiares, Muito em bem relações de amizade. É. Amizade é muito comum. Você às vezes tem aquele amigo. Relação de trabalho, Relação de né? trabalho. Isso pode acontecer também. Exatamente. Então você Que tem não é o nosso caso, né? Não, felizmente. Por enquanto. Quando for, você grita, hein, Marcelo? Não deixa a produtora, não. Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, porque Sim. as pessoas sempre pensam em relações amorosas.
Mas você pode estar passando por uma relação tóxica dentro da sua família. Você pode estar passando com um amigo, por exemplo, uma amiga. Sabe aquela pessoa que só te suga? Ela te suga, ela te suga, ela te suga. Quando chega a sua vez, quando você precisa de um favor, quando você quer, às vezes, só ser ouvida por aquela pessoa, ela não tem tempo pra você, não. Mas na hora que ela precisa, aí ela tá lá, você tem que estar disponível, e ela te manda mensagem e ela te cobra. Não, então tá tudo bem. E normalmente usa muito de chantagem. É porque eu não sou assim tão importante pra você. Você deve estar com outros amigos. Também, né? Porque é um tipo de personalidade, a pessoa que é tóxica, ela usa muito de chantagem com o outro. Entende? Sempre tem um discurso, mas eu só fiz isso porque eu achei que era o melhor pra você, eu só queria te ajudar, entende? E isso gera na pessoa que está sofrendo uma culpa muito grande, porque você fala, nossa, é verdade, a pessoa estava a fim de me ajudar e eu não fui tão atenciosa e eu não fui tão carinhosa, e você fica impregnado de culpa. Então tomem cuidado, para além das relações amorosas, com as relações de amizade e com as relações familiares também. Então assim, a gente precisa saber colocar limite às pessoas, porque muitas vezes as pessoas, elas são acomodadas, elas são folgadas. E eu falo que as pessoas vão até onde a gente deixa elas irem. Então, uma relação de trabalho, onde você começa a fazer tudo para sua colega, daqui a pouco essa colega entende que aquilo ali é uma obrigação sua. E ela vai deixar cada vez mais por sua conta. Né? O dia que você resolver se manifestar, você ainda tá errado. Tá errado. Porque, não é? Você pegou aquela obrigação como se fosse sua. Entende? Então fiquem atentos a isso. Tá cheio de gente tóxica por aí e a gente tem que fazer de tudo para se proteger, para poder estar sempre trabalhando com a nossa paz interior, para que essas pessoas não se aproximem. E se elas se aproximarem, porque muitas vezes isso é difícil da gente impedir, da gente saber colocar um limite e mostrar para elas até onde elas podem ir. Muito bem. Certo? Valeu. Elisângela Pereira, psicóloga, sexóloga, do CBN Intimamente, hoje falando de relações tóxicas. Um beijo para vocês, um beijo para todos os ouvintes, internautas, e até semana que vem. Beijo no coração de todos. Ó. Tchau, tchau. Valeu. Esse é o CBN Intimamente. Semana que vem tem mais. CBN Intimamente.